reunidos para adorar o nome dele e pela oportunidade que me é concedida nesta noite de poder trazer a palavra dele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Glória a Deus. Porque o Senhor mesmo dá-lhe a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, o livro de Tessalonicenses foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 51 depois de Cristo. Possui como tema central a volta de Jesus. Uma característica especial desse livro é que todos os 5 capítulos fazem menção à volta de Cristo. A partir do texto que foi lido nesta noite, eu quero trazer uma mensagem acerca das 3 características da igreja que será arrebatada. A primeira característica é a santidade. Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado. E é mediante a fé e a união com Cristo que nós somos santificados. A cada dia nós devemos nos distanciar de tudo aquilo que não agrada a Deus. 1 Pedro 1,15 está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Para que possamos viver uma vida de santidade, é necessário renúncia, como está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós devemos lutar até o fim contra o pecado, pois o pecado nos afasta de Deus, e Deus nos chamou para a santificação. Graças ao sacrifício de Cristo é que nós somos purificados e capacitados para viver uma nova vida, santa e vitoriosa, que glorifica o nome do Senhor. No Antigo Testamento, os israelitas tinham o dever de levar uma vida santificada e diferente daquela dos povos que estavam à sua volta. Da mesma forma, nós também, como o povo escolhido do Senhor, devemos viver de forma diferente da que o mundo vive. Nós devemos ser imitadores de Cristo e viver de tal forma que as nossas atitudes venham refletir o caráter de Cristo. Nós fomos separados do mundo a fim de pertencermos somente a Deus. Nós não pertencemos a esta terra. A nossa pátria está no céu. Jesus vem buscar uma igreja santa que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 1 João 3,3 também diz: e qualquer que tem nele
mesmo. A santidade deve ser a nossa prioridade no nosso viver. Cada dia mais devemos buscar a Deus, buscar a sua presença de todo o nosso coração. O nosso maior anseio deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Deus. A segunda característica da igreja que será arrebatada é a fidelidade. Precisamos ser uma geração que não negocia princípios, mas que permanece fiel ao Senhor até o fim. Assim como os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, quando o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e ordenou que todos os funcionários do império se prostrassem e adorassem a imagem que ele fez. Mas os 3 jovens escolheram ser fiéis, e enquanto todos ao seu redor se curvavam, eles permaneceram de pé. Quando o rei manda chamá-los novamente e ordena que eles se prostrem e adorem a imagem, eu acho linda a forma, a convicção que eles respondem. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E em seguida o rei encheu-se de raiva e ordenou que eles fossem lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais, mas o Senhor deu um livramento a eles. E existem muitos outros exemplos de fidelidade que nós podemos encontrar, como por exemplo na vida dos cristãos da igreja primitiva, que mesmo sofrendo duras perseguições, permaneceram fiel e não negaram o nome do Senhor, mesmo que isso muitas vezes lhes custasse a própria vida, pois muitos eram lançados aos leões ou mortos à espada. Nós, muitas vezes, a nossa fidelidade a Deus não vai nos isentar de passarmos por momentos difíceis, por perseguições e provações neste mundo, mas ela nos concederá a graça e a força e a ajuda que nós precisamos para enfrentar os desafios. E vale a pena ser fiel. Uma pessoa que é fiel a Deus reflete a luz de Cristo por onde passa e recebe a graça necessária para fazer a diferença neste mundo e impactar esta geração. Jesus tem algo lindo reservado para quem permanecer fiel, como está escrito em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A coroa da vida está reservada para aqueles que permanecerem fiéis. Nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos viver como cidadãos celestiais. A terceira característica da igreja que será arrebatada é a perseverança. Jesus vem buscar uma igreja que persevera na oração, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. É por intermédio da oração que nós nos achegamos ao trono da graça, e através de uma vida de oração que nós somos fortalecidos para vencer o dia mau, pois muitas
vezes, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos dias difíceis, mas na oração nós recebemos forças para vencer. Jesus nos deixou o exemplo da oração. Em vários trechos das Escrituras são registrados momentos em que ele se retira para orar. A oração nos aproxima de Deus, pois a oração é um diálogo, uma conversa com Deus. E é um diálogo, nós falamos, mas também nós ouvimos. Na oração nós ouvimos Deus falar conosco. Jeremias 29:13 diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos ver na Bíblia a importância da oração em vários momentos, e um deles ocorre após a ascensão de Jesus para os céus, quando aqueles que o seguiam permaneceram reunidos, orando no cenáculo, até que o Espírito Santo fosse derramado com poder no dia de Pentecostes. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Glória a Deus. Nesse versículo, Jesus nos incentiva a perseverar na oração. Outro ponto em que nós devemos perseverar é em conhecer a palavra de Deus. Em um mundo onde atualmente muito se fala que é preciso atualizar a Bíblia, remover algumas partes dos seus escritos, nós devemos a cada dia mergulhar e conhecer na palavra de Deus, para que saibamos defender os nossos valores e princípios em meio a esta sociedade. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A ciência, a filosofia, tudo isso com o tempo passa, muda, mas a palavra de Deus permanece a mesma. E ela tem poder para curar, para salvar, para libertar e para nos levar para o céu. A palavra de Deus é poderosa. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele se submeteu à autoridade da palavra de Deus. O diabo até tentou distorcer as Escrituras, mas Jesus conhecia a palavra profundamente e venceu. Nós precisamos amar a palavra de Deus e guardar em nosso coração a cada dia e obedecer aquilo que está escrito nela. A igreja do Senhor também precisa perseverar em pregar o Evangelho. Precisamos cumprir a ordem de Cristo de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Neste mundo, são muitas as pessoas que necessitam ouvir falar de Cristo, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e da sua justiça. São muitas as pessoas que necessitam conhecer a verdade do Evangelho e por elas serem libertas. Nesses últimos dias, precisamos perseverar em levar a mensagem da cruz aos perdidos, pois somente o Evangelho pode transformar vidas. Que possamos permanecer na presença do Senhor, vivendo em santidade, em fidelidade e perseverando na oração, no conhecimento da palavra e na pregação do Evangelho, sabendo que no final a coroa da vida nos aguarda. Jesus vem arrebatar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. A nossa esperança deve estar a cada dia firmada nesta promessa, pois a nossa pátria é o céu, o nosso lar não é aqui. Tudo aquilo que Ele falou está se cumprindo. Na sua primeira vinda à terra,
terra, Jesus veio como um cordeiro, sofreu na cruz por nós e carregou sobre si os nossos pecados, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas agora ele virá, como está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que momento glorioso será contemplar o Senhor face a face, novo céu e nova terra, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que possamos manter viva nesse nosso coração a esperança de que Jesus vem nos buscar, que nós iremos para a cidade santa, onde será só alegria, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. O céu é lindo, o céu é real. Jesus foi nos preparar um lugar, como está escrito em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam